Meus caríssimos alunos, vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Estamos no 7º módulo, com o tema de hoje, contra-transferência. Recentemente abordamos o tema transferência. Hoje estamos a trabalhar contra-transferência. Importante que tenhamos alguns conceitos a respeito dos fundamentos. De modo especial, o impacto desses fundamentos no self do terapeuta, no self do psicanalista. Perfeito? Vamos ao nosso trabalho. A frase, o pensamento de efeito que abrirá, que dará o tom aos nossos trabalhos de hoje, diz relação ao seguinte pensamento: a transferência é aquela maré que traz as memórias do passado às praias do presente. Observe bem o trocadilho, o efeito dessa construção literária. A transferência é aquela maré que traz as memórias do passado às praias do presente. Fenomenal. Depois apresento a vocês um texto para desdobrar, para esmiuçar, para trazer detalhes desse pensamento. Quanto ao mito de hoje, vamos trabalhar Ícaro e Dédalo, já da mitologia grega, conhecido de vocês, onde estaremos a pensar a questão da ambição e a questão do equilíbrio. A ambição é uma coisa boa, mas tem seus limites falsos e verdadeiros. Na sequência, apresento a vocês 2 mapas, apresento a vocês 2 temas para uma leitura dirigida. Na sequência, os 3 artigos retirados do blog do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, onde lá temos, no original, temos a contribuição dos vídeos para aprofundamento. Na sequência, como sempre fazemos, durante o mês de maio e junho, escolhemos 7 colunas, 7 referências temáticas para trazer as leituras psicanalíticas. Por uma questão de didática, por uma questão de ordem, vamos lembrar de cada uma delas. Apenas por uma questão de efeito educativo, vamos resgatar os eixos estruturantes dessas leituras. Sempre partimos da abordagem de uma personalidade, a partir de uma fragilidade, evidentemente na ótica da psicanálise. Na sequência, trabalhamos sexualidade. Sempre estou a dizer a vocês, a sexualidade é o clima do nosso trabalho, é o contexto dos desafios que se apresentam à psicanálise. Num terceiro momento, sempre um tema ligado à psicologia da aprendizagem, da educação, mesmo porque nós recebemos uma herança aqui no Brasil de educação viciada, ideologizada, e precisamos repensar, precisamos ressignificar a educação que nós recebemos nas escolas por onde passamos. Processo de escolarização. Na sequência, sempre abordamos um tema
ligado às fragilidades humanas, mesmo porque é um objeto de estudo, de pesquisa, de reflexão da psicanálise, as fragilidades do ser humano. Na sequência, sempre um tema ligado à estruturação da nossa personalidade, e finalmente fechamos com um aforismo ou um pensamento de efeito que nos venha provocar. Em um último momento, 3 propostas de redação. Hoje a primeira redação, ela trabalha psicanálise e crises sociais, mesmo porque nos interessa mostrar a presença da psicanálise em outras áreas, em outras frentes, e por que não a psicanálise a repensar, a analisar, a ter um olhar crítico para as crises sociais. Um segundo tema, os limites da transferência no século XXI. Recentemente falávamos da transferência, aqui a proposta de uma redação falando dos limites da transferência, evidentemente no nosso contexto de hoje, contemporâneo. Finalmente, a terceira redação, a psicanálise da educação. Limites falsos e verdadeiros. Tanto com implicações e impactos na formação dos professores, quanto no desenvolvimento emocional dos educandos. Como aí nessa seara eu fui criado, tenho um compromisso, tenho uma vinculação em sempre que se apresentam oportunidades de refletir da contribuição da psicanálise para o mundo da educação. Sempre uma reflexão muito significativa. Nesse contexto é que nós vamos trabalhar hoje. Sejam bem-vindos. Vocês observaram que durante os meses de maio e junho passei a trabalhar 3 artigos, 3 temas, 3 mapas mentais. Terminando o mês de junho, para o mês de julho e agosto, passarei a trabalhar 5 artigos, 5 mapas mentais, 5 textos que serão ajustados para a facilitação de nossas leituras. Então, vocês já podem se dar conta que quanto mais nos aproximamos da finalização do nosso curso, maior o volume da água. Cada vez mais, água subindo em nossos corpos, no sentido figurado. Quanto mais caminhamos, tanto mais carregamos os desafios, carregamos as provocações. Quanto mais caminhamos, mais intensa se torna a proposta de novos conteúdos e novas informações. Bem-vindos ao nosso trabalho. Passo agora a fazer algumas considerações. Todos preparados? Bem-vindos. Vamos ao nosso trabalho. Bom dia, pensamento de hoje, transferência. A transferência é a maré que traz as memórias do passado às praias do presente. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Bem, já estamos no nosso clima do trabalho de hoje. Estamos, então, no 7º módulo, tema de hoje,
contra-transferências. Trabalhamos o pensamento de efeito, logo faremos uma reflexão para um aprofundamento. Em falando de contra-transferência, uma breve provocação. Contra-transferência, trata-se daquela resposta famosa, uma resposta emocional do terapeuta. Evidentemente, na relação terapeuta analisando o terapeuta, nós contamos com as reações do analisando e contamos com as reações do terapeuta. Do analisando chamamos de transferências, reações do analista, do terapeuta, chamamos de reações de contra-transferências. É aquela reação emocional do terapeuta. Você, aluno, você cursista, você formando, esteja atento a esse fenômeno. Evidentemente, na contra-transferência se apresentam os aspectos inconscientes nas reações do terapeuta. Essas reações inconscientes, aquilo que eu digo sempre a vocês, como é importante garantir o lugar da análise pessoal. Eu devo aprender a trabalhar as minhas reações inconscientes, o meu mundo inconsciente, meus conflitos, meus traumas, meus bloqueios. Porque no processo de terapia, no processo psicanalítico, essas emoções, elas vêm à tona. Elas têm um impacto. Elas têm um impacto significativo na terapia. Se não bem trabalhadas na análise pessoal e na autoanálise, elas aparecem e têm consequências porque geram impacto. Portanto, sempre é bom lembrar da necessidade do nosso profissionalismo. Sempre digo, temos aqui muitos alunos, cada um com seus propósitos, com seus interesses. Existe também um grupo significativo que busca o mercado de trabalho por meio da psicanálise. Estamos a falar, então, de uma busca de uma profissão, de uma prática profissional, de um terapeuta, de um psicanalista. Evidentemente, sempre a recordar, as questões pessoais devem ser sempre abordadas e trabalhadas na análise pessoal. Aquelas experiências de conflitos não resolvidos, experiências de conflito na infância, devem ser trabalhadas na análise pessoal. Porque nesse momento, no atendimento do analisando, no fenômeno contra-transferência, elas se apresentam novamente. Portanto, é necessário um autoconhecimento, portanto, é necessário uma maturidade emocional. Observem a história de vida de vocês e observem o impacto dessas vivências. Eu mesmo tenho dado meu testemunho, aberto um pouco dos bastidores da minha vida a vocês, alunos, mostrando um pouco da minha história. Como é importante atingir uma maturidade emocional. Como é importante atingir uma maturidade emocional. Desafio esse que nós trabalhamos ao longo da nossa existência. Conosco mesmo, nas terapias, na autoanálise, sempre estamos a nos reconhecer melhores. Avançando um pouco mais, então, estou a falar do profissionalismo, vamos falar da importância profissional da maturidade humana, do equilíbrio emocional.
Um outro elemento importante é recordar influências das nossas vivências, da nossa história. Porque essa história que nós vivemos da infância, ao longo da nossa existência, elas podem ser projetadas no paciente a depender das emoções compartilhadas, paciente e terapeuta. A atenção àquele viés limitante de nossas emoções, de nossos comportamentos, atenção aos nossos preconceitos, plantados por meio de nossas crenças e nossos valores pessoais. Essa experiência, esses preconceitos gerados por crenças e valores, nos provocam em nós reações emocionais. Muitas vezes, e com frequência, sem redundância, intensas nas respostas ou nas reações que nós temos diante do analisando. Como é importante tomarmos consciência das influências de nossas vivências. Nesse processo de identificação com o paciente, onde a contratransferência acontece, é preciso que tenhamos ou estejamos sempre atentos à necessidade de uma distância emocional. Quanto à autoobservação, apenas uma breve abordagem. Estava a dizer, quanto à autoobservação, durante o processo da análise, aquele cuidado que nós temos conosco mesmo e com analisando na produção dos feedbacks. Importante que tenhamos consciência das nossas reações. Daí a necessidade, o imperativo da supervisão dos supervisores. É preciso que num tratamento terapêutico, diariamente, façamos breves reflexões. Precisamos estar atentos aos sinais, aos alertas de comportamentos, padrões repetitivos da nossa parte quando tratamos da contratransferência. A importância do supervisor, a importância de grupos de estudo, de colegas para discussão de casos. Muitas vezes, eu e o meu analisando, eu não me dou conta das minhas reações. Com a supervisão, um olhar mais distanciado e uma experiência de troca, sempre se ganha nos insights, nas descobertas. É interessante lembrar também como é importante a aliança terapêutica entre analisando e terapeuta. Isto tem um impacto significativo. Quanto às decisões clínicas, é importante que eu tenha uma boa mão, um bom pulso para interpretar o paciente e os pacientes. É preciso, no processo de transferência, contratransferência, muita honestidade em relação aos nossos limites. Se não nos dermos conta dos nossos limites, com certeza vamos provocar danos irreparáveis. Outro elemento importante, em se tratando de breves considerações, o manejo da contratransferência. Importante que eu sempre faça uma autoanálise, que eu tenha comigo uma supervisão, um supervisor
supervisor que acompanhe o meu trabalho. Necessidade da supervisão, necessidade da formação continuada, necessidade de refletir sempre limites falsos e verdadeiros de minhas reações emocionais. Importante que eu tenha uma sensibilidade às fronteiras éticas e profissionais, até onde posso avançar, até onde não. Gosto muito de uma orientação que recebi no início da minha formação. Quando nós trabalhamos casos em psicanálise, nós vamos até onde nós experimentamos em nossas próprias análises. Não tem como avançar em um caso terapêutico quando eu não experimentei, quando eu não me dei conta dos meus limites. Fechando as considerações, como é importante ressaltar nessa abertura, em falando da contratransferência, como é importante procurar processos de formação, seminários, workshops, encontros, cursos, para me treinar em contratransferência. Tanto o fenômeno da transferência quanto o fenômeno da contratransferência são fenômenos que merecem o carinho do nosso estudo. Perfeito? Vamos então à apresentação dos recursos didáticos e pedagógicos, lembrando-se sempre, criar familiaridade com a psicanálise implica em dela nos alimentarmos diariamente. Diria de uma forma figurada, de nos alimentarmos piedosamente da psicanálise. Vamos aos nossos recursos? Começamos pela reflexão do pensamento de abertura. Transferência é aquela maré que traz as memórias do passado às praias do presente. A frase capta a essência do conceito de transferência na psicanálise. No contexto da psicanálise contemporânea, essa metáfora, essa figura de linguagem, pode ser desdobrada em diversas dimensões para aprofundar a compreensão deste fenômeno essencial. A transferência, conforme descrita, é um processo dinâmico onde as emoções, desejos e experiências passadas são projetadas no analista ou em outras figuras presentes. Esta maré de memórias revela como o passado não é um elemento estático, mas uma força ativa que molda, que configura nossas percepções e relações atuais. No século XXI, com o aumento da compreensão neurocientífica, podemos correlacionar esse fenômeno com os mecanismos de memória e aprendizado, ao mostrar como as vias neuronais associadas a experiências emocionais significativas são reativadas em novas interações. Em psicanálise moderna, o papel do analista vai para além de ser um receptor passivo dessas projeções. O analista age como um facilitador que ajuda o paciente a reconhecer e a integrar essas memórias passadas. Ao atuar como em uma praia que recebe essas marés, o analista oferece um espaço seguro onde essas memórias podem ser examinadas e compreendidas. Esse fenômeno é fundamental para a reestruturação psíquica, ao ajudar o paciente a diferenciar entre as experiências passadas e a realidade presente. Com o advento das interações digitais e a terapia online,
A natureza da transferência também passou por uma evolução. As plataformas digitais introduzem, todos os dias, novos modos de relacionamento e comunicação, que podem afetar como a transferência se manifesta e é trabalhada. A falta de presença física pode modificar a forma como as memórias são evocadas e projetadas, ao criar novos desafios e oportunidades para a prática psicanalítica. No século XXI, a psicanálise está cada vez mais consciente da importância do contexto cultural e da diversidade em experiências de transferência. As memórias que emergem nessas marés são influenciadas pelas muitas histórias individuais, culturais e sociais dos pacientes. Reconhecer essa diversidade é vital para uma prática psicanalítica inclusiva e eficaz, que respeite e responda às diferentes formas de vivência e significado. Os avanços em neurociência, psicologia digital, tecnologia de inteligência artificial estão a transformar a psicanálise. Ferramentas como análise de dados e algoritmos de aprendizado de máquina podem oferecer novas perspectivas a respeito de padrões de transferência, ao possibilitar intervenções mais precisas e personalizadas. No entanto, é essencial equilibrar esses avanços com uma compreensão profunda e humanizada do fenômeno, evitando a redução do complexo processo psíquico a meros dados quantificáveis. Finalmente, a transferência é vista como uma maré que traz as memórias do passado às praias do presente, continua sendo uma pedra angular da psicanálise. Pensemos nisso. A segunda reflexão que se nos apresenta, Ícaro e Dédalo, apenas o primeiro movimento, na sequência dos próximos movimentos, ao propósito do estudo de vocês a posteriori. Vocês conhecem o mito de Ícaro e Dédalo. No mito grego, Dédalo, um talentoso artesão, construiu asas de cera e penas para ele e seu filho Ícaro escaparem do labirinto onde estavam presos. Dédalo advertiu Ícaro a não voar muito alto, pois o calor do sol derreteria a cera das asas. No entanto, Ícaro, tomado pela euforia de voar, ignorou os conselhos de seu pai e voou alto demais, resultando na sua queda fatal. Esse mito é frequentemente interpretado como uma advertência sobre os perigos da ambição desenfreada, a importância de respeitar os limites impostos pela realidade. O mito de Ícaro e Dédalo nos ensina sobre a necessidade do equilíbrio entre nossas aspirações e a realidade, nosso entorno. A ambição, quando descontrolada, pode levar a consequências desastrosas. Em psicanálise, essa metáfora pode ser aplicada ao fenômeno da transferência, onde os pacientes projetam suas aspirações, medos e desejos no analista, muitas vezes a perder de vista a realidade de suas situações. Nesse momento, o equilíbrio entre aspiração e realidade é importante para as armadilhas da idealização excessiva e da desilusão. A reflexão é muito rica, palatável, supimpa. Fica a critério de vocês a continuidade. Passa agora a apresentar os nossos recursos didáticos e pedagógicos para mais e melhores provocações, para se criar intimidade psicanalítica, para se criar familiaridade. Vamos a eles. Eu espero que estejam numa ordem que nos facilite as leituras. Nós temos 2 mapas mentais, não consegui localizar o mapa do primeiro texto.
Aqui apresento um mapa do segundo e do terceiro texto, apenas para ilustrar. Contra-transferência e o self do analista seria o terceiro tema. Uma reflexão muito interessante. Vocês poderão depois, com calma, buscar no anexo a leitura primeira do mapa mental e, na sequência, façam a leitura dos textos ajustados para facilitar a leitura. Perfeito? O importante é lembrar que nós estamos a falar de contra-transferência. Contra-transferência e o self, e o conjunto do eu, do analista, do terapeuta, do psicanalista. Interessantíssimo, muito rico. O segundo mapa, ele trabalha a identificação e análise da contra-transferência, o processo, o fenômeno, esse da identificação na transferência e o processo da identificação na contra-transferência. Por isso aquele alerta que eu fiz no início a vocês, futuros psicanalistas, importante que o processo de terapia de vocês seja um processo integral, um processo honesto, de buscar as experiências desde a infância de traumas, bloqueios, impasses, conflitos emocionais, conflitos psíquicos, para serem bem trabalhados. Essa minha recomendação sempre faça acompanhar da honestidade de vocês, da honestidade dos propósitos, necessidade dessa maturidade emocional, necessidade de estar atento aos nossos padrões de pensamentos, aos nossos padrões de linguagem, nossos padrões de comportamentos, porque eles se revelam no processo terapeuta analisando terapeuta. Se revelam, eles se expressam, eles afloram, eles aparecem. Quando eu não tenho bem resolvido meus conflitos, quando eu ainda não atingi uma maturidade emocional, no processo terapêutico, com o meu analisando, esse processo se me revela em minhas reações, no contexto das reações do analisando. Então, como é importante aprofundar, como é importante trabalhar. Então aqui nós temos uma sequência de temas, deixo a critério de vocês depois, compreender a contra-transferência, a questão da técnica da observação, necessidade da supervisão, o autocuidado comigo mesmo, a seriedade do meu processo de formação e vão na sequência. Perfeito? Com isso nós vou apresentar os artigos. Aqui nós temos o primeiro artigo, evidentemente ajustado, psicanálise, fundamentos da contra-transferência, como é importante que eu me dê conta, que eu saiba da natureza desse fenômeno, dos fundamentos da contra-transferência. Vocês poderão fazer uma leitura tranquila, vocês já estão acostumados com essa leitura dirigida. Fica a critério de vocês, critério, a obrigação, o critério e o imperativo, da leitura, da releitura, da revisita dos textos ajustados. O segundo texto, dinâmica da contra-transferência, também significativo, é um texto para uma leitura dirigida, já conhecida de vocês, a minha maneira de trabalhar os ajustes. O terceiro texto, psicanálise, self e contra-transferência na análise. Também muito rico o material. Fiz uma leitura aqui dirigida. Por que dirigida? Porque eu destaco algumas partes que entendo significativa em termos de conceitos. Perfeito? Com os três textos, então nós tivemos os mapas mentais, a apresentação dos textos ajustados
Em anexo eu acrescento os artigos originais, onde se apresentam vídeos de aprofundamento. Partimos então para as leituras. Estamos dentro do nosso tempo, de 30 a 45 minutos no máximo. Vamos para as leituras psicanalíticas. Primeira delas, então nós temos personalidades. Hoje, Anton Chekhov, a respeito da condição humana. Chekhov e a exploração da condição humana. Vale a pena a leitura, sempre dados da vida de uma celebridade que podem ilustrar a nossa caminhada de formação e a nossa caminhada de desafio profissional. Primeiro texto. Segundo texto, nós temos no guarda-chuva da sexualidade, nós temos direitos reprodutivos, lutas e desafios no século XXI. Vale a pena a leitura. Vamos para o terceiro texto. Psicologia da aprendizagem, influência da globalização em relação às competências necessárias para o exercício de uma profissão no século XXI e também para o exercício da psicanálise. Aqui apenas uma abordagem: necessidade da compreensão intercultural, necessidade de aprender a trabalhar em grupo, necessidade da presença do supervisor, necessidade da associação, pertencer a algum segmento psicanalítico para que meu trabalho seja efetivo. Flexibilidade e adaptabilidade. Isto uma questão de personalidade que deve refletir na minha prática profissional, minha capacidade de ser flexível e de me adaptar. Capacidade minha, devo desenvolver pensamento crítico e aprender a resolver problemas. Finalmente, investir cada vez mais no meu autoconhecimento, no meu desenvolvimento pessoal. Preciso conhecer os meus limites, preciso conhecer minhas emoções e trabalhar minhas emoções, preciso conhecer meus comportamentos, meus pensamentos, padrões, para qualificá-los. Vamos para o próximo tema. Fragilidades humanas. Aqui uma palavrinha que não é usual do nosso dia a dia, de vocês. Procrastinação. Aquela sensação que nós temos de empurrar com a barriga, deixar para depois. É uma fragilidade do ser humano, é uma fragilidade. Compreender a procrastinação, que eu tenho trabalhado, vamos mudar aqui, que é importante. Compreender a procrastinação. Depois, veja na sequência, nós vamos 2. Ansiedade e procrastinação. Ansiedade. Depois temos resistência. Temos o papel do superego. E estratégias psicanalíticas para superar a procrastinação. Perfeito? Vamos para o próximo texto. A estruturação da personalidade. No nosso caso de hoje, acessibilidade ao tratamento psicanalítico. Nem todos são considerados. Então, necessidade de uma psicanálise de inclusão. Tratamentos flexíveis, considerações econômicas, sensibilidade cultural e inclusão, finalmente, promoção e educação. Para o próximo tema e último, um pensamento, um aforismo, no caso hoje um pensamento de efeito, busca pelo amor na era dos algoritmos. Já trabalhamos uma reflexão nesse sentido. Contexto moderno da busca pelo amor, a superficialidade e a ansiedade
ilusão do controle e autenticidade, papel dos algoritmos na formação de relacionamentos, estamos falando do século XXI, reflexões psicanalíticas e práticas contemporâneas. Muito interessante, muito atual. Passamos então agora às 3 redações. A primeira, psicanálise frente às crises sociais, entendendo e intervindo em tempos de migração, desigualdade e violência. Veja o movimento que está acontecendo no Brasil, América Latina, no mundo, questão da migração, a questão também da imigração, considerando Ucrânia, considerando a guerra de Israel e o povo da Palestina. A temática, psicanálise frente às crises sociais. Estudo de como a psicanálise pode ser utilizada para entender e intervir em crises sociais e políticas, como a migração em massa, desigualdade e violência urbana. Segundo tema, proposta de redação, limites da transferência em ambientes terapêuticos modernos. Vocês já se deram conta que eu sempre trago as terapias, sempre trago a psicanálise para o nosso século XXI. Limites da transferência em ambientes terapêuticos modernos, investigação dos desafios associados ao conceito de transferência em contextos clínicos contemporâneos, incluindo terapia online e manejo da transferência em terapias breves. Oportuníssimo texto e muito feliz. E o terceiro texto, psicanálise na educação. Análise das possibilidades e das limitações da aplicação de conceitos psicanalíticos em contextos educacionais, incluindo a formação de professores e o desenvolvimento emocional de estudantes. Como é importante a presença da psicanálise no mundo da educação, a trazer benefício aos professores, a trazer benefícios ao desenvolvimento emocional dos estudantes, a trazer benefícios à comunidade na sua totalidade, uma comunidade em aprendizagem, tanto aos professores quanto aos alunos, tanto aos funcionários, quanto ao pessoal administrativo, pessoal de manutenção, quanto à clientela, aos pais. Como a psicanálise tem um trabalho formidável para garantir qualidade na qualificação do ser humano. Bem, com isso nós encerramos então nosso encontro, nossa aula de hoje. Nós trabalhamos a temática da contratransferência. Ainda dentro da transferência e contratransferência, nós temos mais 2 aulas. Cada aula com 3 artigos. Teremos mais 2 aulas. Após essas 2 aulas, apresento a vocês uma autoavaliação, uma reflexão a respeito do gabarito e nós fecharemos o 7º módulo. Continue na esperança, continuem de coração aberto, continue a manter os propósitos de honestidade, continue a manter a confiança no nosso trabalho. Tenho procurado, nesses últimos tempos, trazer as melhores informações, melhores reflexões para a nossa qualificação, tanto de cada um de vocês, quanto do curso, do ponto de vista da sistematização e da proposta de conteúdos. Bom trabalho e até nos vermos novamente.